A reforma política está em debate por todos os lados. Muitos que não sabiam do que se tratava começaram a ouvir sobre o termo. E a própria presidenta reeleita Dilma Rousseff retomou o assunto logo após vencer as eleições. O debate já chegou ao Congresso, mas duas propostas diferentes sobre como a reforma deve ser feita dividem as opiniões da população. Acompanhe. Nas últimas semanas, as palavras referendo e plebiscito têm aparecido na TV e em jornais. Na defesa da reforma política, existe uma divergência entre movimentos sociais e o Congresso. O Congresso já se posicionou a favor de um referendo. Num referendo, o Congresso apresentaria um projeto final de reforma política e então a população seria consultada se concorda ou não. Esse modelo é mais interessante para o Congresso, pois todo o poder permanece nas mãos dos deputados, que deixariam para a população apenas referendar ou não as mudanças estabelecidas. Movimentos sociais acreditam que essa proposta não mudaria nada de essencial no sistema político, já que a reforma fere os interesses e privilégios daqueles que se beneficiam do atual sistema político. Por isso, eles querem um plebiscito. O modelo é defendido pela presidenta Dilma Rousseff. Num plebiscito, os eleitores brasileiros respondem perguntas sobre qual seria o projeto de reforma ideal. Nessa modalidade, o cidadão pode aprovar certos pontos e negar outros, aumentando efetivamente a participação no processo da reforma. O debate parece cada vez menos distante da população em geral e deve interferir na vida de todos. Em caso de referendo ou plebiscito, o voto é obrigatório. Será a reforma política aprovada que poderá colocar fim à reeleição, mudar a forma como os deputados e vereadores são eleitos e determinar o final do financiamento de campanha feito por empresas privadas, que abre brecha para a corrupção. Pois aí parece existir agora um consenso entre os políticos e a população sobre a necessidade de fazer acontecer a reforma política. E nós estamos aqui no estúdio com o Tiago Barizon, que é advogado e uma das lideranças do movimento Consulta Popular, que defende a reforma do sistema político no país por meio de um plebiscito. Tiago, boa noite, bem-vindo ao seu jornal. Boa noite, Eli. Tiago, além de questionar a população sobre esses itens da reforma, vocês do Movimento Consulta Popular também defendem a eleição de uma Assembleia Constituinte exclusiva que definiria a mudança no sistema? Sim, Eli. Quero agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui no seu jornal da TVT. Essa proposta foi levada já a cabo na sociedade por meio de um movimento social, um processo de consulta popular, que foi a campanha do plebiscito popular, realizada agora na Semana da Pátria, 1 a 7 de setembro, e entregue entre o primeiro e o segundo turno para os três poderes. Nesse processo, consultamos a população com uma pergunta direta e simples. Você é a favor de uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Sim ou não? Colhemos por volta de 7.700.000 votos, 97% dos participantes disseram sim, sou a favor de uma Assembleia Constituinte do sistema político, e é com este embalo, com este apoio da população que defendemos que uma verdadeira reforma política tem que ser feita por uma Assembleia exclusiva no sentido de ser paralela, fora do Congresso. E por que os movimentos sociais os movimentos populares se colocaram contra o referendo? O que ele representa, na sua opinião? Olha, são 490 organizações e movimentos sociais que participaram do plebiscito constituinte. Se colocam, muito provavelmente, contra o referendo, porque o que pretende fazer o Congresso? Pretende votar a PEC do relator deputado Vacareza, que reúne 37 projetos de reforma política que há no Congresso, e depois submeter este projeto aprovado ao referendo da população, se concorda com ele sim ou não. Em primeiro lugar, somos contra porque os conteúdos já contidos no projeto de PEC do deputado Vacareza são regressivos, representam, ao ver dos movimentos sociais,
uma redução do espaço democrático e não uma ampliação, por vários motivos que poderíamos discutir aqui com mais tempo. E, em segundo lugar, porque entendemos que o Congresso não tem condições de fazer a autorreforma, não está numa posição favorável para tanto. Foi eleito nessas regras, está habituado a estas regras e nós precisamos de uma Assembleia que tenha a liberdade, as condições políticas para mudar efetivamente o sistema político num sentido democrático. Bem, amanhã, dia 4 de novembro, vários movimentos sociais estão organizando um grande ato lá no MASP, na Avenida Paulista, pelo plebiscito da reforma política. Vocês acreditam que a pressão popular pode fazer o Congresso optar pelo plebiscito? Olha, Eli, talvez esse seja um dos principais motivos pelos quais levantamos a bandeira da Constituinte. Porque é uma bandeira política que surgiu nas manifestações de junho de 2013 e que a presidenta Dilma, ela propôs para a população essa bandeira como uma resposta à insatisfação, à insatisfação popular com a própria política. Então, acreditamos que a mobilização popular é o principal aspecto desse processo. A participação popular é dar continuidade àquele processo constituinte que houve na década de 80, com intensa mobilização social, participação popular. Então esse é o nosso objetivo, retomar essa movimentação. Então amanhã, às 18 horas, no Vão Livre do MASP, vamos fazer esse ato e aproveitar e dar uma resposta àquele ato que houve no sábado, pedindo o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e pedindo a volta da ditadura militar. Ou seja, estão colocados para a sociedade brasileira duas propostas, dois caminhos para seguir, ou aprofundar na mobilização popular em defesa da democracia, ou o retrocesso que questiona até mesmo a eleição da presidenta Dilma. Tá certo. Doutor Tiago, muito obrigado por sua vinda aqui. Aguardamos o senhor mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, peço desculpas pelo incidente aqui.